Para entendermos a jornada humana, precisamos voltar no tempo, para um mundo dramaticamente diferente. Há cerca de 500 mil anos, o planeta atravessava o Pleistoceno Médio. Este período, parte da grande era do gelo, não foi uma era de frio contínuo, mas um carrossel climático de extremos. Estendendo-se de aproximadamente 774 mil a 129 mil anos atrás, o Pleistoceno Médio foi o palco onde a natureza demonstrou seu poder monumental, moldando não apenas a paisagem, mas também o curso da evolução da vida. O ritmo do planeta era ditado por um pulso glacial. O clima da Terra oscilava entre fases glaciais longas e severas, que duravam dezenas de milhares de anos, e intervalos mais curtos e amenos, conhecidos como interglaciais. Durante os picos glaciais, a temperatura média global podia ser até 6 graus Celsius mais baixa que a atual. Essa gangorra climática impunha uma pressão adaptativa implacável sobre todas as formas de vida. Nas fases glaciais, o mundo congelava. Gigantescas camadas de gelo, como o manto Laurentide na América do Norte e o escandinavo na Europa, avançavam implacavelmente. Eram massas com até 3 quilômetros de espessura, cujo peso colossal deprimia a própria crosta terrestre. Cidades como Nova York e Berlim estariam esmagadas sob esse gelo. Na periferia dos mantos, estendia-se um ambiente de tundra e permafrost, varrido por ventos gelados, criando um deserto polar inóspito. Mas o gelo não reinava para sempre. Nos intervalos interglaciais, o planeta aquecia, às vezes superando as temperaturas de hoje, e os gigantes de gelo recuavam. Essa retração liberava quantidades monumentais de água de degelo, criando rios torrenciais e lagos imensos. A terra nua, antes esmagada pelo gelo, era rapidamente recolonizada. Musgos e líquens davam lugar a vastas pradarias e, finalmente, a densas florestas, que se expandiam para o norte, transformando a paisagem. O que regia esse grande ciclo? A resposta está nos céus. Os ciclos de Milankovitch. Nomeados em homenagem ao cientista Milutin Milankovitch, eles descrevem mudanças sutis na geometria da órbita da Terra. A forma da órbita, a inclinação do eixo e a oscilação do planeta mudam a quantidade e a distribuição da energia solar que atinge a Terra. Essas alterações, embora pequenas, atuam como o gatilho que inicia ou termina uma era glacial, ditando o ritmo climático do planeta. Embora a posição dos continentes já fosse a mesma de hoje, o mapa mundi seria irreconhecível. A maior diferença estava no nível dos oceanos. Com trilhões de toneladas de água aprisionadas nos mantos de gelo, o nível do mar podia cair mais de 120 metros. Essa queda drástica redesenhava as linhas costeiras, expondo vastas plataformas continentais. Pontes de terra emergiam, como a Beríngia, conectando Ásia e América do Norte, e a Doggerland, unindo as ilhas britânicas à Europa, criando novas rotas para a migração. Essa dinâmica global criava paradoxos geográficos. Regiões hoje férteis, como o meio-oeste americano, estavam sob uma capa de gelo. Em contrapartida, o Saara viveu períodos verdes, com rios, lagos e uma savana vibrante. E o poder das geleiras era transformador. Ao se moverem, elas agiam como escavadeiras colossais, esculpindo vales em forma de U, criando fiordes profundos e deixando para trás lagos imensos, como os grandes lagos da América do Norte. O mundo estava em um estado de fluxo perpétuo. Esse ambiente era habitado por uma megafauna característica do Pleistoceno. Na Europa, Ásia e América do Norte viviam os mamutes lanosos, adaptados ao frio intenso com sua espessa camada de pelos. Ao lado deles, havia rinocerontes lanosos, bisões e alces gigantes. Nas Américas do Sul e do Norte, espécies como as preguiças gigantes e os gliptodontes se espalhavam pelas planícies. Predadores poderosos, como o tigre dente de sabre, os leões das cavernas e hienas de grande porte, completavam a cadeia alimentar. Esses animais dominavam as estepes geladas e as savanas abertas,
desempenhando papéis fundamentais nos ecossistemas. Mas o cenário do Pleistoceno não era habitado apenas por animais. Em meio a essa megafauna, uma espécie de hominídeo inteligente e adaptável deixava sua marca: o Homo heidelbergensis. Com um cérebro consideravelmente maior que o de seus predecessores e um corpo robusto, eles não estavam apenas sobrevivendo. Estavam ativamente moldando seu ambiente, estabelecendo as bases para o futuro da humanidade. Sua capacidade de adaptação era notável. O Homo heidelbergensis foi uma espécie cosmopolita para os padrões da época, com fósseis encontrados desde a África até a Europa e a Ásia Ocidental. Essa ampla distribuição geográfica, abrangendo diferentes climas e ecossistemas, demonstra uma flexibilidade comportamental sem precedentes, provando que podiam prosperar tanto nas savanas quentes quanto nas florestas frias. A chave para seu sucesso estava na tecnologia e organização social. Eram mestres na fabricação de ferramentas de pedra da cultura acheulense, como machados de mão simétricos que indicam planejamento e habilidade cognitiva. Mais impressionante, evidências como lanças de madeira sugerem que caçavam em grupos coordenados, capazes de abater presas enormes. Essa caça cooperativa exigia comunicação complexa e fortalecia a coesão do grupo. Outra revolução foi o domínio consistente do fogo. Essa conquista transformou suas vidas. Cozinhar os alimentos não só os tornava mais seguros e nutritivos, liberando mais energia para seus cérebros em crescimento, mas a fogueira também se tornou o centro da vida comunitária. Era um local para se aquecer, se proteger de predadores e fortalecer os laços sociais. E é aqui que sua história se conecta diretamente à nossa. O Homo heidelbergensis está numa encruzilhada crucial da evolução humana. Acredita-se que as populações que permaneceram na África deram origem à nossa própria espécie, o Homo sapiens. Enquanto isso, os grupos na Eurásia seguiram caminhos distintos, originando os neandertais no oeste e os denisovanos no leste. Ele é o ancestral comum que nos une a nossos parentes extintos mais próximos. No coração da África, o berço da humanidade, a vida florescia com uma complexidade impressionante. Durante o Pleistoceno, este continente era um mosaico de ecossistemas vibrantes, onde populações de hominídeos, nossos ancestrais, se diversificavam em ambientes tropicais distintos. Nas florestas densas e úmidas, a busca por frutas e insetos acontecia sob um dossel fechado, enquanto a caça se concentrava em presas menores, exigindo astúcia e conhecimento do terreno. Já nas savanas abertas, um horizonte infinito abrigava uma variedade espetacular de espécies. Aqui, a sobrevivência dependia de uma percepção aguçada e da capacidade de se mover por vastas distâncias, lendo os sinais da paisagem. A inteligência e a adaptabilidade eram as chaves. Cada grupo humano desenvolvia um conhecimento profundo de seu território, adaptando suas estratégias de caça e coleta à sazonalidade e aos recursos disponíveis. Eram participantes ativos e não meros passageiros na paisagem. Este ambiente dinâmico e desafiador foi o grande motor da evolução humana. A pressão constante para inovar, comunicar e cooperar impulsionou o desenvolvimento cognitivo. Nesse cenário de superação, o caminho foi preparado para o surgimento do Homo sapiens, que herdaria essa bagagem de resiliência e engenhosidade 200 mil anos depois. A vida cotidiana era itinerante. Eram populações nômades, com lares em acampamentos temporários. Seus deslocamentos não eram aleatórios, mas seguiam um ritmo preciso, ditado pelos movimentos das grandes manadas de megafauna e pelas variações climáticas. Seguir os animais era seguir a própria vida. A caça de grandes animais exigia um planejamento coletivo sofisticado, fortalecendo os laços sociais. Lanças de madeira e armadilhas eram suas armas. Enquanto isso, as ferramentas de pedra, como os versáteis machados de mão, eram a tecnologia de ponta,
usadas para cortar, raspar e processar tudo o que a natureza oferecia. E no centro da vida social estava o fogo. Quando disponível, era mantido com cuidado. O fogo não apenas aquecia e cozinhava, mas também afastava predadores e prolongava o dia. Ao redor da fogueira, a comunidade se reunia, transformando a escuridão em um santuário de luz e calor. A Terra de 500 mil anos atrás era, portanto, um planeta em constante mudança. Glaciações remodelavam paisagens, o nível dos mares oscilava, animais gigantes dominavam vastos territórios, e espécies humanas já se espalhavam pelo planeta, utilizando ferramentas e desenvolvendo estratégias de sobrevivência em diferentes ambientes. Esse período representa um momento crucial na história natural, onde clima, geografia, fauna e seres humanos começavam a se organizar em padrões que definiriam os milênios seguintes. Curta e considere se inscrever. Obrigado.